Por gentileza, vocês já podem entrar. Obrigada. Bom, eu acho que essa decisão foi a mais justa. Os dois foram muito parecidos, né? Para baixo, não para cima. E vamos deixar essa prova agora de lado. Vamos lembrar algumas coisas importantes. A primeira delas é que acabou o hashtag AcabouShare. Não tem mais. Na final, são 3 participantes de vocês 4 que vão competir entre si para levar o grande prêmio. Isso posto, eu vou voltar a um tema que desde a primeira sala eu falei. É o instinto da sobrevivência. Ninguém veio até aqui lutando como vocês lutaram, largando todas as suas atividades, suas famílias, seus parceiros, parceiras e seja lá o que for, para ficar aqui fazendo embaixador da ONU, embaixador das boas relações. Aqui vocês têm que levantar os defeitos que vocês com certeza viram um no outro. Mas isso aqui vocês entraram para disputar um programa duro, um programa exigente, trabalho atrás de trabalho, saindo da zona de conforto, entrando numa pegada muito forte. E agora eu preciso de ajuda. Eu já tenho a opinião dos meus conselheiros. Meus conselheiros já mudaram de opinião na sala por causa do desempenho de uma pessoa na sala. Então acreditem que não tenho mente formada, tenho feeling, não vou mentir. Um participante que vinha numa escalada espetacular e caiu no precipício depois de perder 3 provas seguidas e me decepcionou na 4ª seguida, foi você. Então é bom você acelerar essa sala também. Vou perguntar algumas coisas para vocês. 2 delas vão ser por escrito, porque eu não acho justo que alguém ouça a resposta do outro, tá? Já vou começar com essas 2. Eu vou fazer 2 perguntas, vocês vão escrever. Numa única palavra, uma única palavra, não escrevam 2. O que motiva vocês? Agora a segunda pergunta é o seguinte. Se vocês puderem fazer uma pergunta para mim, que mostre como vocês estão preparados para ganhar esse programa. Vamos lá, gente. Obrigado. Ok. Para Gabi Lopes, numa palavra só, o que motiva ela é vontade. O que motiva o Natan é orgulho. Orgulho motiva? Porque na minha história de vida, eu tive um momento muito difícil para mim, que foi quando eu tinha 18 anos, a minha mãe sofreu um grave AVC, 6 na verdade, e durante os últimos 9 anos, até alguns meses atrás, ela ficou na cama. E eu nunca tive a oportunidade de mostrar para ela aonde eu cheguei. Ela não viu isso. Eu sei que agora lá em cima ela tá vendo e meu grande objetivo de ganhar esse programa é para ter certeza que meus pais têm orgulho de mim. Eu sei que eles têm, mas eu preciso mostrar que eu cheguei, eu venci, eu saí de onde eu saí e eu consegui. Por isso que é uma palavra só. Pro Gaspa é paixão. E pro Erasmo é desafio. Na pergunta, a Gabi perguntou, Roberto, você empreende para fazer diferença na vida das pessoas ou no mundo? Não, eu sempre quis ser empreendedor, dono do meu próprio nariz, porque meu pai tinha uma grande empresa, depois acabou, no fim da vida dele, a empresa acabou indo mal, ele acabou tendo que vender. E eu quis ter o meu negócio. Eu não tenho nada contra as pessoas que são filhos ou herdeiros, porque é muito difícil, é um carimbo difícil de carregar nas costas, né? Eu nunca pus filho meu no meu negócio, eu quis que eles brilhassem sozinhos no negócio deles. E empreender, para mim, seria ser dono do meu próprio nariz e fazer as minhas coisas do meu jeito. Eu dificilmente, com a minha personalidade, me adaptaria dentro de uma hierarquia onde eu tivesse que responder para terceiros. Então, não é nem para fazer diferença na vida das pessoas. Acho que fazer diferença na vida das pessoas... Eu sempre quis deixar uma marca no mundo, né, na minha vida. Passar e deixar uma imagem positiva para os meus filhos e netos e para as gerações que vêm depois, né, do nosso nome.
Eu acho que eu consegui isso e tive um alto-falante muito importante, que foi a televisão, que me ajudou a poder disseminar as ideias e passar os pensamentos e ajudar um pouco as pessoas. Estou nessa fase de vida que agora eu quero mais é ajudar e fazer impactar as pessoas do que a mim mesmo, que eu já me realizei dentro do meu universo, né? O Natan perguntou em qual dia você percebeu que venceu na vida. O dia que você achar que você já venceu na vida, porque vencer na vida pode ter várias explicações. Financeiramente, eu já venci na vida, eu já conquistei o que eu queria, a liberdade e o conforto de poder fazer o que eu quero e ir para onde eu quero, de poder ter uma agenda vazia e não mais escravo de agenda cheia. Isso é uma coisa que o homem, cada um tem sua definição, né, de que quer vencer na vida. Então, esse dia chegou quando minha carreira, por exemplo, da profissão que eu escolhi, terminou, eu vendi meus negócios e comecei outra carreira. Não tem essa história de tarde demais para acontecer, né? Eu acho que todo mundo tem chance a vida toda de fazer coisas. Eu vi grandes empresários que começaram empresas depois dos 60 anos de idade e foram um grande sucesso. Então, eu comecei a perceber que as coisas deram certo quando minha empresa cresceu, liderou o mercado, tal, eu vi que eu tinha vencido os desafios. O Gaspar perguntou, o que te inspira depois de tantos anos trabalhando a não parar e sempre inovar? É a roda da vida, né? Se você para, é como se andasse de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Eu acho que o fim da vida, quer dizer, eu estou numa fase de vida em que o que vem pela frente é menor do que o que já passou. A não ser que a medicina me consiga fazer milagres, né? Eu vou fazer 64 anos agora. Então, provavelmente, mesmo que eu dure até 100, são só mais 36. E se eu parar para pensar e parar de querer fazer e realizar coisas, eu acho que eu vou morrer antes, né? Eu acho que as pessoas... Definha. As pessoas definham. A mente tem que estar sempre funcionando, você tem que estar sempre criando novos desafios. Eu continuo fazendo esse programa com muito gosto, tenho vontade de continuar fazendo televisão, fazendo minhas coisas. Então, isso aí que é importante para as pessoas. Virou um programa, eu falando, né? Essa pergunta acabou ficou interessante, porque eu quero analisar as perguntas e vocês estão analisando as respostas, né? O Erasmo, uma pergunta um pouco mais longa, na sua opinião, tem mais chance de vencer o programa quem tem capacidade melhor de empreender ou quem é mais versátil e consegue fazer bem um pouco de tudo? Boa pergunta, Erasmo. Na verdade, é um pouco das duas coisas. A mentalidade empreendedora tem que prevalecer. Todos os exemplos que eu recebi do meu conselheiro aqui, até o de hoje, ele fala a empresa share, o CEO que eu contrataria. Ele falou hoje o resultado. O que tem menos perfil para ser o CEO que eu contrataria, fulano ou fulana. Isso ele disse hoje. Então, a gente olha para esse negócio como empresa. Mas a versatilidade nesse programa é uma característica fundamental e você acertou a pergunta porque é muito jogo de cintura. É saber vender, é saber comprar, é saber negociar, é saber pensar, é saber planejar, é saber ter estratégia. É saber ter pressão, é saber levar pressão de um apresentador que faz muita pressão, é saber levar pressão do tempo, porque tem pouco tempo para fazer, é saber ouvir os conselheiros, é saber... Receber o feedback. Receber feedback, ouvir cliente, são centenas de contatos que vocês têm com centenas de assuntos e coisas, sem versatilidade. Se você tiver aquela cabeça focada só em alguma coisa e não tiver abertura para entender, você não tem chance, vocês não estariam aqui. Bom, enfim, foi bom. Essas perguntas foram boas para a gente sentir um pouco mais vocês. Vocês são bons, então é difícil pegar vocês das perguntas, né? Eu fiz aqui uma seleçãozinha de perguntas que eu anotei antes do programa para fazer agora individualmente para cada um. E aí, eu vou começar com ladies first. O Gabi, qual foi o maior elogio que você já recebeu e a maior crítica que você já recebeu? Pode ter sido até aqui dentro. Tá. A maior crítica que eu já recebi foi por ser positiva demais. Tanto na minha casa quanto aqui da Chan. Então, eu sempre fui muito criticada por ter uma positividade elevada. Pra mim, sempre tá tudo bem. Você olha o copo sempre meio cheio? Tipo isso. Pra mim, tá sempre bem, assim. O fato de eu estar viva e estar aqui, podendo viver a experiência, já é uma coisa muito grandiosa. Agora, Mas isso quer dizer que você se contenta com pouco? De forma nenhuma. Tá. E agora, o maior elogio que eu já recebi... as pessoas comentam muito que eu não vou de acordo com a minha idade. Então, eu faço coisas que, assim, pessoas de 24 anos sem faculdade, geralmente...
desde sempre, assim, eu já andava com as pessoas mais velhas, quando eu era bem novinha, e aí os papos já iam evoluindo, eu sempre busquei isso. Eu pergunto pro Erasmo, se você pudesse mudar 2 coisas em você, quais seriam essas 2 coisas que você mudaria para tentar ser um ser humano melhor? Teria um pouco mais de paciência. Nossa, me parece um cara zen, né? Não, paciência nada e disso? calma são coisas diferentes. Eu sou uma tá. pessoa calma, É. mas às vezes eu sou muito impaciente com certas coisas. Ansioso. Não ansioso não, impaciente Impaciente. mesmo. Algumas situações eu acabo querendo falar antes da hora, ali eu acabo tomando as rédeas antes da situação acontecer. E eu acho que talvez se eu tivesse um pouco mais de paciência, eu teria uma sensibilidade maior para tomar outras decisões. E a desculpa... 2 coisas. 2 Que coisas que eu melhoraria. você pudesse mudar em você. Então, ser mais paciente é uma delas. Ser mais paciente e procrastinar menos. Por que você acha isso? O que você faz? Porque às vezes a gente vai procrastinando, a gente deixa as coisas para fazer depois, Você fala, não, amanhã eu você faço. não é de tomar atitude na hora, você sempre deixa para o seu... O brasileiro tem um pouco mania disso, né? Deixa para amanhã, né? não é que não eu- deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pois é uma coisa que eu queria ser melhor. Não que eu faça sempre, mas Aqui no Aprendiz você fez isso? De jeito nenhum. De jeito Se nenhum. fizesse isso, você não estaria aqui. Justamente. E aqui não tem chance de você se procrastinar de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Se você não mostrar serviço, não mostrar trabalho, aqui você já é eliminado. Então, na minha vida, às vezes eu acho que, poxa, deixa as coisas para fazer amanhã ou depois. Eu queria ser menos assim. Eu queria ter a atitude de fazer na hora ali, entendeu? Natan, Naná. Gosto de chamar de Naná. Qual foi a situação mais difícil que você já enfrentou e como você lidou com ela? A situação mais difícil que eu enfrentei foi o que eu falei dos meus pais, né? Que minha mãe teve esse período... Ela ficou em coma? Não, ela ficou semi-vegetativa. Ela não falava, não mexia um lado, mas ela entendia. E a gente se comunicava pelo olhar e por sorriso, tipo assim, sim, não. Terrível. E nesse meio tempo, o meu pai tinha um mini mercado e ele sofreu um assalto e levou um tiro. E ele também ficou paraplégico. E aí tiveram o meu pai e a minha mãe em casa. E eu tinha 22 anos e a minha mãe tinha uma loja e eu assumi essa loja. Eu virei de um adolescente inconsequente a um empresário da noite pro dia. Mini empresário, porque a loja da minha mãe era muito pouco. E eu Você tem irmãos? Tenho. Os meus irmãos me ajudaram. Um irmão morava em outra casa, voltou. E eu virei o grande responsável da família, assim, sem entender o que estava acontecendo. Eu só fui. Então eu aprendi na minha vida a ir. Eu sempre chegou, eu fui, eu vou. E isso aconteceu um pouco aqui no programa também. De uma maneira muito mais feliz, porque eu fui muito feliz aqui, eu não tive nenhum momento triste aqui no programa. Para mim, esse Nem programa... depois do fiasco de hoje? Você ficou feliz com o que você fez hoje? Fiquei um pouco envergonhado, achei que eu poderia ousar mais, mas estou entre os 4, né? E aqui no programa eu fiz isso. PC Designer saiu, eu assumi o design. O Gaspa, planilhas, contabilidade saiu, eu assumi a contabilidade. As coisas chegam para mim e eu assumo. Eu tenho essa capacidade. Eu tenho essa capacidade de resolver, justamente porque a vida já me bateu muito. Então, se eu não resolver, ninguém vai resolver por mim. Muito bem. Por último, Gaspa, o que você gostaria ainda de aprender no Aprendiz que você ainda não aprendeu aqui dentro? Eu acho que eu estou no melhor lugar do mundo para aprender, porque eu dediquei a minha vida agora ao lado de influenciador digital para crescer nisso, para investir na gastronomia, para movimentar essa paixão que eu tenho, e eu acho que eu estou com as melhores pessoas que eu poderia estar. Então, para mim é um motivo de muito orgulho, e eu acho que em nenhum momento eu parei de aprender o que eu ainda quero continuar aprendendo, que é o que esses caras fazem, que é empreender no seu próprio negócio, é dar vida dar voz para sua paixão, dar vida para o seu negócio, coisas que eu ainda, no caso de como influenciador digital, perto deles, na minha opinião, eu estou engatinhando. Bom, então a fase do Posso fazer uma pergunta? conhecer melhor vocês passou. Você quer fazer mais uma pergunta para complementar isso? Só uma Eu também pergunta. queria Pode fazer. depois. Os dois querem? Tá bom, vai. Para empreender, o foco maior é a razão ou a emoção? Se não fosse a emoção, é como a palavra que eu coloquei ali para o Roberto é paixão. O que motivou a minha vida inteira e hoje eu estar feliz e orgulhoso de estar aqui foi a paixão. Se eu não tivesse a paixão que eu tenho pelo meu negócio, pela minha gastronomia, por tudo que eu amo, eu não estaria aqui. Então, se eu não estaria aqui, eu não estaria empreendendo, eu estaria atrelado, eu estaria trancado no mundo corporativo. Na razão e emoção. Também acho que é emoção.
É aquela coisa, quando você faz o que você ama, não é trabalho, né? É consequência. O trabalho é uma consequência, é um prazer muito grande. Eu sou extremamente apaixonado pelo meu universo, eu me empolgo em saber as coisas, eu me empolgo em dividir as informações. E no momento que isso virar uma coisa trivial, no momento que eu virar isso só pela razão, que eu tirar a emoção disso, não vai ser tão legal como eu não vou ser tão bem sucedido emocionalmente, não vou ser tão feliz fazendo o que eu faço se eu não for apaixonado por isso. Gabi, razão ou emoção? Eu acho que é a razão, porque quando a gente tem uma razão forte e um significado bem atrelado, as coisas não têm por que não acontecerem. Então, como eu me considero muito executora, eu preciso sempre ter uma razão, um significado, uma coisa atrelada para que isso me impulsione e eu consiga atingir meu objetivo. Erasmo. Eu fico com o equilíbrio dos dois. Eu acho que você, para empreender, tem que estar tanto a razão como o emocional equilibrado. Eu acho que os dois são muito importantes. A história do amar o que você faz é o grande mola propulsora do sucesso. Eu adoro dizer que seja um profissional no que você faz e um amador do que você faz. E o amador, no dicionário, se for ver, as primeiras definições são alguém que ama alguma coisa e não aquele que não sabe o que está fazendo porque ainda não é um grande profissional. Então, nessa frase, deixar com vocês aí para vocês levarem pro resto da vida. Olha, concluindo isso, os dois lados são igualmente importantes, porque um lado organiza o outro. Agora é o seguinte, agora nós vamos ter que fazer a parte da sala que é a mais importante de todas, em que vocês vão nos ajudar a indicar ou a nos convencer que vocês merecem continuar no programa, né? Quer fazer você a pergunta? Hoje eu vou deixar você fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta, mas já agora dentro do concreto sobre o que nós queremos ter que decidir hoje aqui. Eu queria saber, começando pelo Gaspa, quem você acha que não merece seguir para a próxima tarefa e para a final do aprendiz? Ou pelo menos que merece menos. Eu tenho que seguir aquilo que eu sempre prezei no programa e sempre falei. Eu analiso o desempenho, eu analiso poder de decisão. Então, ao longo de 14 provas, para mim, a pessoa que acabou sendo menos decisiva para a tarefa foi o Erasmo. Para as tarefas em geral? No geral. Obviamente, os 4 que estão aqui são fora de série, não preciso nem falar isso. Mas eu tenho que analisar desempenho individual friamente. O que você acha disso, Fernando? Seu desempenho foi inferior aos outros 3 nessas 14 tarefas? Ele tem que falar alguma coisa, né? Obviamente, nesse momento do programa, todo mundo tem que ter essa, né, tem que acusar de alguma certa forma. Mas eu discordo do Gaspa, muito pelo contrário. Inclusive, a pergunta que eu te fiz foi justamente isso, a capacidade de ser versátil, de poder transitar em todas as situações ali, que é isso que eu acho que eu tenho. Eu consigo ser criativo, eu consigo ser executor. A única parte realmente que eu não trabalhei foi a parte financeira, né? Ele sempre tinha o Gaspa na equipe, ou na NA, foi a única parte realmente que eu não trabalhei. Então eu discordo justamente por achar que a minha influência teve êxito em várias provas justamente por causa disso. Mas eu não vou ficar aqui também, tipo, essa prova isso, aquela prova aquilo. Inclusive tiveram provas que a gente perdeu, que eu tive uma atuação muito boa, inclusive eu acho isso também. Mas a situação aqui pede, né, que a gente fale do outro e que a gente se defenda. Então, no meu caso, eu realmente discordo dele porque eu acredito que tiveram provas que eu fui decisivo, sim. Então, quem devia? Quem dos 4 eu acho teve que o Gaspa. desempenho? O Gaspa, você está devolvendo para ele? Eu já teria isso em mente também, porque, querendo ou não, eu, a Gabi e o Natan fizemos um trio vencedor agora, a gente trabalhou junto desde o começo, eu acho que nosso trabalho foi mais eficiente, né? A gente conseguiu ter mais vitórias, nosso trabalho em equipe funcionou melhor. Gabi, na tua visão, qual dos 4 teria que ir embora para casa hoje e não ir para a final? Eu acho que o Erasmo é uma pessoa que tem uma versatilidade, tem uma proatividade, mas em algumas coisas ele fica um pouco aquém da gente. Tipo? Por exemplo, eu não sou ninguém de financeiro, mas eu já me predispus a ir lá e fazer, sabe? Então, assim, eu errei, na verdade, eu falei que ele é uma pessoa proativa. Ele é muito bom executor, ele faz tudo, tem criatividade também, ele sempre traz uma cereja do bolo, maravilhoso. Mas é aquela pessoa que você precisa, faz isso pra mim, você pode fazer? E eu sempre fui muito criancinha espoleta, então eu sempre fazia antes até de pedirem ou de precisar. Então eu sinto, o Gaspa eu já vejo uma proatividade, o Natan também. Então se fosse para falar, acho que seria isso do Erasmo. E você, Natan? Analisando trajetória, desempenho, eu também concordo que o Erasmo
não esteja nessa mesma linha, apesar de ser muito bom e ter evoluído inacreditavelmente nesse programa. Eu me considero do time que achava que o fortão, bonitão, não vai ser grande coisa. E ele nos ajudou muito. Mas comparando Gaspa, Gabi e Erasmo, infelizmente... infelizmente, eu acho que ele hoje não deveria ir para a final. Ou seja, o povo acha que você é o mais fraco dos 4. Faz parte, Roberto. Nesse momento aqui, a gente já esperava que todo mundo teria que se defender, todo mundo teria que falar... Sim, mas não todo mundo tem necessariamente falar de você só. Sim, não, realmente foi uma surpresa para mim. Para mim está sendo uma surpresa. Assim, mas, de qualquer forma, eu estou muito satisfeito com o meu desempenho até aqui. Eu sei o quanto eu ajudei. Então chega, pode ir embora? Não, de jeito nenhum. Eu só estou assumindo o meu papel que eu fiz aqui. Eu fiz um papel, acredito, muito efetivo em todas as provas. E, enfim, a opinião deles eu tenho que respeitar. Eu sempre penso uma coisa, eu adoro fazer o exercício do tal do role reversing, que significa trocar de lugar com as pessoas. Aí eu troco de lugar com cada um de vocês, imagino eu sentado aí, o que eu teria pensado, qual estratégia eu estaria usando. Uma das estratégias que talvez eu pensasse seria, eu quero ganhar o programa, não só essa sala. Eu não quero me livrar desta sala. Me livrar dessa sala é uma etapa importante para eu poder chegar lá. Para ganhar o programa, eu vou ter que ganhar de 2 caras na próxima etapa. Então, se eu considero o Erasmo mais fraco, por que eu não deixo ele ir comigo? Por que eu não elimino um mais forte? Nenhum dos 3, se realmente acham que ele é mais fraco, pensou na hipótese de carregar com vocês o Erasmo, que eventualmente, na cabeça de vocês, não na minha, teria menos chance de vencer o programa? Ou será que ele é forte e vamos tirar ele daqui? É outra hipótese. Por que vocês querem adversário mais forte? Qual é a inteligência nisso? Ou vocês são tão puros assim? Ao longo de todo o programa, uma coisa que eu sempre defendi como qualidade minha é sempre ter coerência. E eu estou num programa que preza por meritocracia. Então, para eu manter minha coerência, por mais que possa ser a estratégia menos inteligente, eu não posso estar num programa que preza por meritocracia e defender dentro da sala algo que não seja meritocracia. Não é questão de, não, vou abandonar meus princípios meritocráticos. Eu entendo todos os seus princípios, mas você quer estar lá, sentado em cima do milhão, com o coach te ajudando. Mas eu quero estar lá por mérito meu mesmo. Mas mérito seu é também jogar o jogo estrategicamente, não tem nada de errado nisso. O que eu faria no lugar de vocês? Eu pensaria com muita estratégia, porque eu quero enfrentar, nem que seja um pouco mais fraco, eu prefiro enfrentar um pouco mais fraco. Eu não estou criticando vocês por terem falado isso. Não, eu estou querendo interpretar vocês. Sim, eu Quem tô só sabe ele colocando é meu o ponto de contrário, vista. é o mais forte que vocês querem tirar da frente. Se minha teoria tivesse certa, eu só estou levantando hipótese. Pode ser. Claro. Ué, faz parte. Sim, eu tô Essa é uma só sala de colocando meu reunião. Todos aqui são extremamente fortes. Essa é uma sala de reunião de alto nível, onde nós estamos discutindo um assunto que define a vida de vocês dentro desse programa. Que cabe a decisão para mim, e essa decisão está tomada. Confesso que não foi fácil, né? Parar para pensar aqui. Os perfis de vocês, é interessante ver, né? Que são 4 perfis diferentes entre si. E analisando o perfil somado a desempenho em todas as provas, olhando isso com cuidado, os 3 finalistas que vão para a final desse programa vão ser Gaspa, Gabi e Erasmo. Natan, lamento, você está demitido. Boa sorte para você, é um cara maravilhoso. Obrigado. Algumas provas achamos que você foi um pouco mais linear, você cresceu muito mais para o final. Você não começou tão bem em desempenho, você foi espetacular no final. Erasmo foi uma grande surpresa, a Gabi foi outra grande surpresa, até pela precocidade dela. Gaspa sobreviveu em várias etapas, foi um dos maiores vencedores até agora, não seria justo tirar ele. Quero que você leve para casa essa experiência como uma coisa que Muito marcou orgulho. a todos nós, viu? Sou outra pessoa. Pode ter orgulho. Foi um prazer. Tchau. Obrigado. É verdade. Deixa eu me aproximar.